Fala, meu povo! Boa noite! Sou a professora Juliana Alves. Boa noite, eu sou a professora Tati Brasileiro. Hoje nós tivemos um problema com o Zoom, que normalmente é por onde a gente faz as transmissões, né? Porque a gente precisa carregar um stream no YouTube. Então nós não conseguimos, mas a gente vai subir o vídeo com a mesma qualidade de sempre. E para a próxima semana a gente já espera ter atingido a nossa meta, que são 100 seguidores. E nós vamos assim fazer o sorteio do livro, que tá lá na nossa página no Instagram, um livro muito legal, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, se conhece alguém que quer se inscrever, que quer ter aula de português gratuita, quer falar muito sobre redação, chama ele para vir para o nosso canal. A gente continua hoje falando sobre desenvolvimento dos textos dissertativos argumentativos. Nós escolhemos duas redações do Enem. Essas duas redações tiraram nota 1000, né? Foram nota máxima. E nos nossos outros vídeos a gente vinha falando sobre tipos de introdução e alguns tipos de desenvolvimento e nós vamos continuar. Então eu vou fazer meu texto dissertativo argumentativo. Posso começar a introdução de várias formas. Nós fizemos uma live em que a gente faz ao vivo com o mesmo tema, várias formas diferentes de começar. O desenvolvimento é a mesma coisa. Nós já falamos sobre o desenvolvimento por exemplificação e por citação de pensadores, autores, e hoje a gente vai falar sobre a relação de causa e consequência para ser usada, né, para embasar a argumentação, e sobre contraste de ideias. Também mostrando nos textos. Depois de 2 pontos não tem letra maiúscula, tá, gente? Aprende. Essa é a nossa dica gramatical de hoje. Muito bem. É que eu botei um ponto, uma letra maiúscula aqui depois dos 2 pontos, eu já estou me corrigindo e ensinando para vocês. Então, a gente continuou com o mesmo tema da live passada, que foi o tema do Enem de 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O texto de hoje é o texto do Guilherme, lá do Rio Grande do Sul. Como vocês podem ver, a letrinha dele é bem pequenininha, estão vendo? Que tem muita ideia. E, como vocês podem perceber, a gente precisa que o candidato tenha uma caligrafia legível, porque quando escaneia a prova fica horrível. Já disse isso, mas eu vou falar isso em todas as lives. Então, muito bem. Ó. Aqui é a introdução. Na introdução, ele usa um pensador, ele optou por fazer a introdução por citação de um pensamento. Ele usa um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chama Cláudio Mazzilli. Não é um grande autor, uma pessoa tão conhecida, mas deve ser alguém com quem ele teve a oportunidade de entrar em contato por meio da leitura, de uma palestra, não sei. Né? E aí ele usa a ideia desse autor para dizer que a gente vive no Brasil, que nós temos uma sociedade classicista e hierarquizada, e que isso dificulta a democratização do acesso ao cinema, né, que é extremamente importante, mas que está relacionado com o alto poder aquisitivo. Então, é essa relação que ele faz na introdução. O desenvolvimento, a parte que chama atenção, que eu coloquei aqui, é essa parte em roxo. Então, ele diz assim, ó, deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual, né, com relação com o que ele vinha falando na introdução. Desde sua gênese, desde sua criação, considerando-se a perspectiva ibérica, ou seja, desde o descobrimento do Brasil, né, a América foi pensada como uma colônia de exploração, na qual a educação não só era desestimulada, como proibida. É dentro desse contexto exploratório que se estruturou a sociedade brasileira, a qual tem como uma das consequências a gentrificação, isto é, o afastamento dos indivíduos com baixo poder aquisitivo dos grandes centros urbanos, o que nos deixa mais distantes ainda da infraestrutura social destinada à educação, à cultura e ao entretenimento educativo. Então, o que ele faz? Ele faz uma relação de causa e consequência, né? Como nós tivemos uma colônia de exploração desde o descobrimento do Brasil, há o que ele usa aqui, né, uma palavra muito linda, muito chique, gentrificação. Então, há uma exclusão dos mais pobres, né, dos centros urbanos e socialmente. E como consequência, qual que é a consequência disso? Né? É que as pessoas
não têm acesso à educação, à cultura e ao entretenimento educativo. Então, ele faz uma relação de causa e consequência. Muitas vezes a gente faz isso inconsciente. Tem alguns temas que dá para usar mais, né? Quais são as causas de tal problema social e quais são suas consequências? É sempre bom pensar dessa forma, porque se eu tenho um problema social, muito provavelmente ele tem inúmeras causas. E a redação é sobre, hoje, as consequências. Então, se eu tenho uma falta de ideias ou se eu tenho dificuldade de desenvolver o texto, eu sempre posso pensar nas causas daquele problema e desenvolver as consequências daquele problema na atualidade, tá? Então, aí o texto dele, a defesa do ponto de vista dele é essa, que há uma dificuldade de acesso à democratização, né? E aí ele continua, ora, percebe-se, portanto, que essas áreas privilegiadas com acesso à cultura, como o cinema, são de exclusividade daqueles que têm altas rendas. Em contrapartida, nas periferias, nas zonas rurais e nas áreas menos valorizadas, a democratização do acesso ao cinema é praticamente nula, o que agrava a situação de vulnerabilidade social desses cidadãos. Aqui depois ele vai traçar um paralelo, né, entre a sociedade rica e a sociedade que não tem essas condições. E aí ele continua desenvolvendo o texto, ele diz, né, que é o acesso à democratização, já que ele falou que falta o acesso, então ele vai mostrar no parágrafo seguinte por que o acesso é importante, né? Então, ó, a democratização do acesso ao cinema, se feita de modo a beneficiar os menos favorecidos, os quais representam a maior parte da população, é uma importante ferramenta na desconstrução das amarras coloniais. Então, ele fala sobre a causa que tem a ver com o processo de colonização, e depois, no outro parágrafo, ele diz que para isso, para que se quebre isso, a gente tem que democratizar. E aí ele vai falar praticamente do acesso à democracia. Ele cita um exemplo, fala, né, numa situação hipotética, um sujeito que reside na periferia, então ele vai citar um exemplo hipotético, e aí ele conclui retomando tudo aquilo que ele já disse, né? Ele vai falar sobre democratização de novo, e que o Ministério da Educação é responsável pelo desenvolvimento educacional do país por criar projetos de instalação cinematográfica ao ar livre nas regiões periféricas, com a apresentação cultural. Então, ele joga, né, essa responsabilidade para o Ministério da Cultura e da Educação em ampliarem o acesso, e aí a redação ficou muito bem escrita, tem um vocabulário bem sofisticado, pouquíssimos erros, uma coisinha ou outra de vírgula, mas de uma maneira geral é um texto excelente, e ele escolheu usar, né, na argumentação, uma relação, em um dos parágrafos, uma relação de causa e consequência, e ainda no finalzinho ele ainda faz um contraste de ideias. Na verdade é que a gente tem as duas coisas, tá? Para vocês perceberem como é importante, né? Como o pensamento precisa ser embasado, como essas relações de argumentação, elas são importantes para fundamentar o texto. A gente vai depois para o texto da minha xará, Dona Chuchu, novinha de 18 anos, carioca, e aí eu deixo vocês com a Tati. Simbora! Então vamos lá. Simbora. Já começando ali, né? Então, a questão da introdução, com uma citação também, que é o mais comum para os candidatos terem aí, né, no seu, vamos dizer assim, seu caderninho da citação. Aí ela traz o Nietzsche, né? Então, procurei escrever Nietzsche no dia da prova do jeito certo. É difícil. E eu já falo Nietzsche logo, né? Porque a pronúncia, né, da palavra aí do nome é difícil também. Então, a tese que ela traz ali, né? A arte existe para impedir que a realidade nos destrua, né? Então, é o ponto de partida dela ali. E ela vai falar que essa questão, ela é abordada como, então, né? Que há um caráter excludente do acesso ao cinema no Brasil. E ela vai trazer aí como dois pontos de vista. O primeiro, né, porque que isso acontece? Porque deveria haver uma crucialidade das expressões culturais. E o outro ponto, ela traz que deveria haver uma cultura que tem, né, que se fizesse como parte da estrutura do Estado, né, ou seja, do Brasil, do país ali, que é o que não tem. Né? Então, ela apoia esses argumentos dela, e aí no final ela fala aqui, ó,
para retomar depois ali a introdução, para ela começar a desenvolver, que tem duas problemáticas. A falta, né, a questão da negligência do governo, desse acesso ao cinema, e a escassez da abordagem do problema, que agrava a situação. Então, não tem a discussão dessa problemática dentro do Estado como um todo. E aí ela vai trazer ali, né, para poder manter esses argumentos e desenvolver a questão das perspectivas, né, de duas perspectivas diferentes. Então, ela traz lá o primeiro, né? Primeiramente, é válido destacar que a displicência estatal colabora com esse cenário. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal do Brasil, promulgado em 88, todo cidadão brasileiro tem direito ao lazer. Entretanto, ao se analisar a concentração de cinemas nas áreas de renda mais alta das grandes cidades, é indiscutível que essa premissa constitucional não é valorizada pelo governo, né? Então, aqui ela fala da questão da negligência aí do governo, que é o ponto de vista dela. Aí, para o outro tópico, né, na questão do acesso, ela traz ali, né? Dessa maneira, é importante salientar que essa má atuação do governo provoca o acesso desigual a essa atividade de exibição por parte da população e, consequentemente, garante a condição de subcidadania dos diversos indivíduos. E aí ela vai falando ali, aí vai trazendo mais um pouquinho embaixo ali essa questão dessa escassez, que ela fala que a gente, né, não discute. Então, ela vem falando ali, né? Além disso, é pertinente ressaltar que a insuficiência da exposição dessa problemática contribui para a não democratização desse programa cultural. Então, ela traz aqui, no primeiro momento, então, ela vai trazer a questão da negligência, e no segundo momento, ela retoma com a questão da escassez da abordagem do tema dentro, né, da sociedade ali como um todo. Então, ela usou por meio do contraste ali de duas perspectivas, as quais ela retoma lá na conclusão, né, que ela fecha na conclusão ali. E aqui, Tati, ela faz uma coisa interessante, né? É porque o pensamento é algo muito complexo. A gente faz uma análise tentando dissecar, mas aqui, na verdade, ela cita um artigo da Constituição que garante um direito e depois ela vem argumentando na quebra desse direito, né? Então, ela parte desse choque de ideias do que deveria acontecer de acordo com a Constituição e da realidade, contrastando com a realidade, que é uma forma de argumentação muito comum. Quando a gente usa a lei, a Constituição, a ONU, a gente quer mostrar que no papel, na teoria, existia um direito garantido e que na prática esse direito não acontece, né? não se efetiva. E ela faz isso muito bem também, e depois ela vai traçando outras ideias que contrastam com isso, que é um típico argumento, né, de contraste de ideias. Você apresenta uma coisa por um lado, mas ela apresenta a idealização e a realidade, né? Seria a teoria e a prática, como funciona um contraste entre teoria e prática. Ela traz no primeiro momento, quando ela cita o Nietzsche ali, né? A questão da arte, só relendo a frase ali, a arte existe para impedir que a realidade nos destrua. Gente, né? Então, ela... profundo. Não é? E ela traz já justamente essa questão para debater esse ponto que você colocou, Ju. E lá no final, amarrando ali os dois argumentos dela, aí ela traz ali, né? O Estado deve investir na ampliação do alcance desse programa cultural por meio de capitalização das empresas exibidoras. Isso pode ocorrer, por exemplo, com a concessão de subsídios fiscais a instituições privadas que, comprovadamente, promova a construção de cinema nas áreas carentes do país, a fim de que a acessibilidade a essa atividade de exibição seja garantida de forma igualitária. Então, a questão do acesso ali, que ela diz que não é discutida e que não é uma, vamos dizer assim, uma prioridade do governo ali e que ele deveria fazer, ela traz o que deveria ser feito para ter essa questão da acessibilidade de forma igualitária. Essa questão da intervenção, ela propôs uma medida muito mais inteligente do que até então os outros candidatos que a gente tinha visto. Porque na live passada, propôs um discurso, um diálogo aberto nas escolas e na mídia, que eu acho um argumento fraco, né? Mas aqui ela colocou que as parcerias público-privadas são fundamentais,
Porque até então há uma tendência de jogar só para o Estado. O Estado tem, beleza, o Estado tem que democratizar, tudo bem. Mas na nossa situação real, as parcerias público-privada, elas são muito mais interessantes, porque o privado é quem realmente tem dinheiro para investir, né? Tem mais celeridade no processo, a coisa realmente sai mais, com as parcerias entre bancos, entre projetos. Então, de todas as redações que a gente já leu aqui, eu acho que ela conseguiu ser mais realista em relação à proposta de intervenção. E nesse ponto, porque assim, como ela fala da escassez, né, da falta do governo em discutir essa problemática, ela poderia trazer aquelas propostas de intervenção mais medianas, que trabalhariam a questão da conscientização da população em relação à problemática, palestras de conscientização nas escolas, que seria algo a nível mais mediano. Né? Mas aí ela traz ali embaixo para trazer mais profundidade em relação ao que deveria ser feito, não só pelo governo, como pelas outras, né, partes ali que são fundamentais, né, nessa questão desse acesso ao cinema. Ela traz ali: a mídia deve elaborar reportagens de denúncia, as quais exibam a carência desse tipo de lazer nas periferias urbanas. Desse modo, certamente, a afirmação de Nietzsche será vivenciada por todos os cidadãos brasileiros. Perfeito, né? Volta lá no início e fecha, para amarrar tudo. Esses candidatos estão sensacionais. A gente percebe que quase todos, com essa última frasezinha de efeito, tem voltado em algum ponto do texto e reafirmado. Porque é isso, né, Ju? O que acontece muitas vezes? Como a gente traz essa técnica da citação, todos os candidatos usam muito a questão da citação. Só que, às vezes, cita lá no início, fala um pouquinho, mas depois esquece completamente sobre qual era, né, sobre o que você estava falando ali. E se você traz logo essa citação, logo como tópico frasal, você precisa amarrar, né, essa citação ao longo do desenvolvimento e fechar com chave de ouro, igual ela fez aqui na conclusão. É para não ficar só uma citação solta, sem direcionamento, e acaba que, muitas vezes, sem importância no texto. Ele está ali, ele até vai ser contabilizado como uma notinha, como alguma coisinha ali em relação à questão de pontos, mas ela não vai receber a nota máxima em relação à questão do bom uso do repertório no final. Tá? Porque não houve essa questão do desenvolvimento ao longo do texto e nem essa retomada. Então, por isso que ela recebeu nota 1000 aí por conta disso. Ela conseguiu fazer bom uso dessa citação ao longo do texto. Não, e o subsídio fiscal eu achei interessantíssimo, porque mexeu no bolso é que a coisa funciona. Né? As empresas são boazinhas e filantrópicas. Não. Se o governo promover uma redução no imposto, que é altíssimo no Brasil, com certeza elas se sentiriam mais estimuladas, né? Todas as redações do Enem tiraram nota 1000, todas, sem exceção, das que foram divulgadas, né, nota máxima, elas apresentam citação ou na introdução, ou no desenvolvimento, ou nos dois ao mesmo tempo. E aí os candidatos têm feito dessa forma, têm na conclusão, retomado alguma dessas ideias que foram citadas no texto em forma de estação de pensamento para fechar. Porque aí realmente o texto acaba, porque ela poderia acabar aqui, né? Desse tipo de lazer nas periferias urbanas. Ok, ela já teria feito o papel, já teria atingido a nota máxima, mas ela quis voltar para fechar com efeito. A gente tem percebido que esse tem sido uma prática muito comum nas redações nota 1000. Isso, Ju. Mais alguma coisa? Gata, não, eu acho que é isso. Até a próxima aula. Muito obrigada a vocês que vão assistir o vídeo, mesmo sem a gente estar ao vivo. Hoje, a gente não pode fazer as perguntinhas para saber se alguém tem alguma dúvida, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar o direct para a gente lá no Insta, pelo Insta, para a gente, do Red Mentoria, que a gente responde, né, Ju? Agradecer a todo mundo. Eu queria fazer um agradecimento especial à Escola 414 da Samambaia, que tem usado os nossos vídeos num projeto de redação que eles têm, e também aos nossos últimos inscritos no canal, como, por exemplo, a Leandra. Muito obrigada e sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite e até quinta-feira na transmissão ao vivo, se Deus quiser. Se Deus quiser.
Beijo, Ju. Beijo. Até. Até.